Boa noite, irmãos. Essa semana eu fiquei pensando, diante de toda essa situação, que eu poderia falar para os irmãos hoje. Pensei em diversos tipos de palavras que pudessem trazer algum tipo de alento, de conforto, de consolo. Mas sabe, irmãos, eu peguei e pedi a Deus a direção para aquilo que nós estamos vivenciando. E Deus ele foi me direcionando para uma realidade que eu não pensei mais. Há muito tempo eu não estou pensando nisso. Há muito tempo eu não estou preocupado com isso. E Deus ele pegou e me trouxe hoje à memória uma história. Uma história que todos nós conhecemos e conhecemos desde criança. E que, por sabermos de cor e salteado, acabamos ignorando a verdade de Deus para a nossa vida com essa história. O texto ele se encontra lá no livro do profeta Jonas, no capítulo 1. Eu vou ler parte do versículo 8. E veja que interessante o que Deus tratou comigo para essa mensagem. Por isso, lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Vamos pensar, irmãos, hoje sobre o tema E Deus chamou a nossa atenção. Sabe, irmãos, nos últimos 20 anos eu tenho percebido que nós estamos falando muitas vezes sobre não tenho tempo. Não tenho tempo. As pessoas hoje, elas dizem assim, não tenho tempo. E de tanto ouvir essa palavra, eu também comecei a repetir, comecei a dizer, olha, eu não tenho tempo. E passamos, com essa verdade, passamos a cuidar das nossas vidas. Nós começamos a ficar indiferentes às outras pessoas, olhando apenas para o nosso umbigo. E sabe, irmãos, a Bíblia ela não manda a gente fazer isso. A ordem de Jesus, a ordem de Deus, a ordem que a Bíblia ela nos traz é que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E sabe, irmãos, por nós estarmos tão sem tempo, pensando apenas em nós mesmos, essa ordem passou a ser uma ordem subjutiva. E com isso, irmãos, nós estamos ignorando a orientação de Jesus. Passamos a tomar conta da nossa vida e, infelizmente, o eu e o meu passou a ser a nossa prioridade. Nos tornamos cada vez mais autossuficientes e passamos a acreditar que podemos fazer tudo do nosso jeito. A satisfação pessoal, a autopreservação, os círculos de afinidade, a internet, as redes sociais confirmaram que estávamos no caminho certo e cada vez mais passamos a ser seletivos. Passamos a ser exigentes com quem se aproxima de nós e se a pessoa não estiver à altura, passamos a desprezá-la. Se ela perturba muito, a gente pega e exclui ela do grupo ou apenas colocamos no estado de ignorar. Passamos a ignorar a pessoa. Com essa verdade, com essa indiferença, irmãos, a nossa luz e o nosso sabor não temos mais influenciado ninguém. Não estamos, irmãos, como discípulos de Jesus. Não estamos, irmãos, mais sendo modelo para ninguém. A indiferença tem nos levado à desobediência, assim como Jonas. Talvez Deus precise sacudir o navio das nossas vidas. Quando nós pegamos e lemos, irmãos, a história do primeiro missionário da Bíblia, que é Jonas, percebemos que ele estava indiferente à ordem de Deus e por isso não percebeu que Deus estava sacudindo o navio. Sabe, irmãos, é uma verdade. A desobediência nos torna dormentes. Veja só que os versos de 1 a 5 do texto, do primeiro capítulo de Jonas, ele diz:
A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco começava a arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão, se deitado, dormia profundamente. Quando Jonas ele é questionado e desafiado a clamar o seu Deus misericórdia, ele é exposto por Deus através da proposta dos marinheiros que lançavam sorte. Olha só, né? Que o capitão ele vai pegar, irmãos, lá vai pegar e vai dirigir a ele e vai perguntar para ele assim: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. No versículo 7 vai dizer: então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu entre nós. Tiraram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Percebe? Deus está pegando e está dizendo assim: ó, o culpado é o Jonas. E agora, irmãos, ele não tem mais como se esconder. Sua identidade ela foi requerida. Não podia mais fazer de conta que não era mais com ele, ou que ele não tinha nada a ver com isso. Ele foi confrontado a dizer quem ele era. Ele precisou assumir a sua identidade, a sua profissão, sua nacionalidade e a sua etnia. Jonas precisou fazer uma reflexão e olhar para si. Precisou entender que fazer de conta não era mais aceitável. Não era mais possível ficar no anonimato e nem era mais possível ser irresponsável. O versículo 8 vai pegar e vai dizer assim: por isso lhes perguntaram: diga-nos, quem era o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? E a que povo você pertence? Sabe, irmãos, e ele pega, olha para si, ele olha a verdade da sua vida, e eu e você precisamos fazer o mesmo. Ele pega e diz assim, irmãos, ele respondeu, versículo 9: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Sabe, irmãos, quando aqueles marinheiros, eles ouvem isso, irmãos, observem bem a reação deles. O versículo 10 vai dizer: com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque eles já lhes tinham dito. Irmãos, Deus precisou chamar a atenção de Jonas para ele não ignorar a missão que havia recebido de Deus. E talvez você esteja em casa aí pensando: que relação essa história tem conosco hoje? Sabe, irmãos, essa pergunta dos marinheiros, do versículo 8 que nós lemos: diga-nos quem é responsável por essa calamidade. Ela vai chamar, irmãos, a nossa atenção, né, nesse momento que estamos vivendo. A exemplo de nós, a exemplo de muitos de nós, Jonas estava indiferente com o seu próximo. Ele não estava nem aí. Deus ele pegou e deu a ele uma missão, e a missão que ele tinha era: vai a Nínive. Vai lá falar com aquele povo, que a maldade dele subiu até a presença de Deus. Vai lá, convence eles para que eles se arrependam. Conta lá para eles que se eles não se arrependerem, eles serão destruídos. Mas sabe, irmãos,
O Jonas, ele pegou e decidiu fazer o que era melhor para ele mesmo. Resolveu criar o seu próprio caminho. E ele pegou, irmãos, ele decidiu, irmãos, na sua autossuficiência, que nós já vimos que é pecado, né? Ele decidiu, irmãos, fazer o que era melhor para si e achou que isso estava tudo certo. Veja lá o versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, como se isso fosse possível, não é verdade? Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Deus mandou ele para um lado, mandou ele fazer uma coisa, e ele decidiu fazer outra completamente diferente. Não é exatamente isso que está acontecendo em nossos dias? Não é assim mesmo? Não é desse jeito? Deus tem chamado a nossa atenção através, irmãos, da Bíblia. Eu parei, irmãos, quando estava meditando, como eu estava pensando sobre essa história, sobre tudo aquilo que o Deus estava colocando na minha mente ontem e hoje. E eu comecei a lembrar de algumas passagens da Bíblia onde Deus precisou chamar a atenção de algumas pessoas para que entendesse o que ele queria realizar. Por exemplo, quando nós vamos lá para Êxodo, dos capítulos 5 ao capítulo 12, Deus pega e chama a atenção de Faraó. Veja, irmãos, Deus chega lá e diz assim, olha, Faraó, deixa o meu povo ir. Faraó simplesmente pega e diz assim, não sei quem é esse Deus, estou nem aí para ele. E Deus envia, irmãos, Moisés e Arão para falar ao Faraó. Observa bem, irmãos, que dentro desses capítulos de 5 a 12 há algumas histórias muito interessantes que o tempo não permite a gente ficar falando, detalhando todos eles, mas eu vou fazer um resumão aqui de tudo o que aconteceu. Através de Moisés e Arão, Deus pegou e transformou a vara em serpente. Através, irmãos, de Moisés e Arão, ele transformou a água do Nilo em sangue. Ele enviou a praga das rãs, mas os magos de Faraó conseguiram replicar o que Deus havia feito. E Faraó não deu atenção. Você observa, irmãos, muitas vezes Deus está enviando, irmãos, determinado tipo de praga. E aí, irmãos, os magos de nossos dias, os magos dos nossos dias, eles estão pegando, eles estão arrumando a cura. Eu posso falar, por exemplo, para você da AIDS. A AIDS, quando ela foi uma epidemia no mundo, rapidinho, irmãos, os magos da nossa era, eles encontraram uma solução. Não tem cura, mas encontraram uma solução. E nós começamos a tocar a nossa vida e não acreditando na mão do Senhor pesando sobre as nossas vidas. Chega um determinado momento, irmãos, que Moisés pega e junto com Arão, ele começa a realizar, irmãos, eventos que os magos eles não conseguem mais replicar. Chega lá para Moisés, o faraó chega lá para Moisés e Arão e diz assim, olha, tira isso aqui e tal. Mas veja, irmãos, ele simplesmente está ali. Deus, o texto vai pegar e vai dizer que Deus endurece o coração dele, é verdade. Mas veja, ele está ignorando os fatos. Até que chega, irmãos, um determinado momento que Deus precisou confinar o povo dentro das suas casas. Mandou que colocasse, irmãos, o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Porque naquele dia, no decorrer da noite, à meia-noite para ser específico, o anjo da morte entraria nas casas daqueles que não estavam dando atenção. E os irmãos conhecem a história. E os irmãos sabem que foi por causa da punição de Deus contra Faraó, que Faraó permite que o povo vá. Sabe, irmãos, há um outro exemplo. O exemplo do povo que está registrado lá em Números, capítulo 21, dos versos 4 a 9. Deus chamou a atenção do povo que havia libertado do Egito, enviando, irmãos, serpentes para matá-los por causa das suas insatisfações, reclamações e rebeliões.
O povo estava querendo voltar à vida de escravidão, porque não tinham o que desejavam, mesmo que Deus, irmãos, estivesse provendo para eles tudo o que eles precisavam. Mas eles não conseguiam, irmãos, ser gratos a Deus. Ah, a gente quer cebolas. Ah, a gente quer pepinos. Ah, a gente quer carne. Chega um determinado momento que eles vão pegar e vão dizer assim, irmãos, olha, esse vil pão que Deus está enviando. Ingratos, Deus cuidando deles, eles simplesmente, irmãos, indiferentes, apenas olhando para aquilo que não tinham e reclamando. E, irmãos, chega um determinado momento, irmãos, que Deus ele pega e diz, basta, chega. E envia, irmãos, a serpente. E a serpente começa a picar todo mundo. E eles pegam, irmãos, e começam a morrer. Aí reconhecem, nós pecamos, nós erramos. E aí, irmãos, Deus ele pega e cria, irmãos, uma estratégia, um jeito, uma forma para que eles pudessem ser curados. E Jesus ele vai pegar, irmãos, lá em João, capítulo 3, ele vai falar sobre isso para Nicodemos, falando da serpente que foi levantada do deserto, que ele também deveria ser levantado, para que todos aqueles que olhassem para ele pudessem ser salvos. Outro exemplo, nós temos o exemplo lá do capítulo 29 de Isaías, onde Deus ele precisou chamar, irmãos, a atenção do povo, irmãos. Porque, irmãos, o povo ele estava simplesmente adorando a Deus de maneira fingida. O Senhor ele pega e acusa, irmãos, aquele povo, aquelas pessoas, os religiosos, os adoradores lá, os músicos lá, irmãos, porque eles estavam ministrando diante de Deus, irmãos, com falsidade. O Senhor ele vai pegar e vai dizer, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração, irmãos, estão distante de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Sabe, irmãos, Deus estava ali dizendo para aquele pessoal, olha, vocês precisam me adorar de maneira sincera, de maneira honesta, vocês precisam me adorar com todo o amor de vocês. Vocês precisam entender que para que a adoração ela seja aceita, precisa ter um coração arrependido, precisa haver arrependimento. E nós, irmãos, muitas vezes estamos sendo apenas religiosos. Estamos indo diante da presença de Deus com a nossa religiosidade, mas o nosso coração, irmãos, não está naquilo que nós estamos falando ou cantando. E Deus precisou, irmãos, chamar aquela atenção daquele pessoal para que eles entendessem que a adoração que agrada ao Senhor é aquela que ocorre em espírito e em verdade. Outro exemplo, Isaías 59, Deus ele pegou e precisou chamar a atenção do povo por causa do pecado deles, né? E de maneira contundente ele pega e declara lá, irmãos, no versículo 1 e 2 do capítulo 59 de Isaías, ele vai dizer assim, olha, veja, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. A ideia, irmãos, que o texto dá é que o povo está clamando a Deus e nada parece estar acontecendo. Eles estão pedindo, estão clamando e nada muda, nada muda. E Deus, irmãos, ele pega e diz assim para eles assim, a culpa é de vocês. Sabe por que eu não estou ouvindo vocês? Porque o pecado de vocês faz separação. Eu não posso me relacionar com vocês porque vocês estão errados. Porque vocês estão fazendo coisas erradas. Quando você vai pegar, irmãos, e vai ler todo o capítulo, você vai ver, irmãos, que eles estavam desviando seus caminhos para o mal. Você vai ver, irmãos, que o trato que ele tinha com as outras pessoas era para prejudicar o outro. Você vai ver que eles estavam sendo injustos. Isso lembra você alguma coisa? Parece com o momento em que nós estamos vivendo? Mas eu quero levar você para o Novo Testamento. Poderia ficar aqui, irmãos, contando para vocês um monte de narrativa daquilo que Deus no Velho Testamento, ele se moveu diante do povo, chamando as suas atenções. Mas vamos lá, Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42.
Jesus ele chama a atenção de Marta por estar ocupada com muitas coisas. Isso lembra alguém? Parece com você? Parece comigo. Eu acho que eu sou muito parecido com Marta. Marta, com todas as suas preocupações, ela preferiu a pior parte. Ela simplesmente ignorou a presença de Jesus. Ela ignorou o ensino de Jesus. E ela ignorou, irmãos, o momento com Jesus. Ela escolheu, irmãos, a pior parte. Sabe qual é o discurso que a gente usa muitas vezes para isso? O discurso, irmãos, é que a gente não tem tempo. Estou sem tempo. Não tenho tempo. A vida está corrida. E, irmãos, a gente simplesmente está ignorando isso. Está ignorando Deus falando conosco. Estamos ignorando. Muitas vezes, irmãos, a gente escuta. A gente até sabe, irmãos, que é para a gente. A gente até sabe. Deus até falou com a gente. Mas sabe, irmãos, o efeito da palavra de Deus em nós, irmãos, está lá igualzinho. Aquele contexto que Jesus ele vai pegar e vai dizer lá da semente que caiu, irmãos, em meio lá às pedras ou em meio aos espinhos. Ou ela não cria raiz, ou ela é sufocada, e nós simplesmente, irmãos, ignoramos, ela morre. E nós não temos, irmãos, a devida atenção. Esse discurso, irmãos, ele nesse momento, ele está sendo posto à prova. A gente diz, não tem tempo. E agora, irmãos, Deus ele nos obrigou a ter tempo. Ele agora, irmãos, nos colocou à prova. E eu acredito, irmãos, que ele está fazendo isso, irmãos, para que a gente escolha, irmãos, a melhor parte, irmãos, para que a gente escolha, irmãos, a presença de Jesus, para a gente atente para a presença de Jesus, para que a gente atente para os ensinos de Jesus e muito mais, irmãos, para que a gente tenha momentos com Jesus. Vamos, irmãos, ser igual a Maria, vamos escolher, irmãos, a melhor parte. E essa parte, irmãos, ela vai, irmãos, de verdade, transformar a nossa vida. Concluo, irmãos. Deus ele chamou a atenção de Jonas porque ele era desobediente, pois Deus queria chamar a atenção da cidade de Nínive. Deus ele queria que Nínive se arrependesse. Deus queria, irmãos, salvar a cidade de Nínive. A Bíblia, irmão, nos ordena a pregar o Evangelho, irmãos, a tempo e a fora de tempo. Jesus, ele nos ordenou, irmãos, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Ele também, irmãos, disse, irmãos, que nós seríamos testemunha deles até os confins da terra. O mundo, irmãos, está fazendo a mesma pergunta que aqueles marinheiros eles fizeram a Jonas. Diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? E quem sabe, irmãos, a resposta não seja eu e você. Quem sabe a gente precisa olhar para dentro de nós. Todas as oportunidades que nós estamos perdendo de levar a palavra de salvação às pessoas. Deus está chamando, irmãos, a nossa atenção para nos voltarmos para Ele. E a desculpa de não termos tempo de orar, de ler a Bíblia, de dar atenção ao outro, de ter empatia pelo próximo, caiu por terra. Agora, irmãos, fomos obrigados a ter tempo. E o que iremos fazer com ele? Você vai ficar em casa vendo filme? Você vai ficar em casa vendo série? Vai ficar no videogame jogando? Vai ficar em bate-papo que não produz absolutamente nada para a eternidade? Quem sabe você queira ser igual Faraó. Por mais que você veja as evidências de Deus, decida não crer até que as consequências cheguem dentro da nossa casa. Deus está chamando, irmãos, a nossa atenção, porque Ele quer salvar a humanidade. E não tem plano B. Ele escolheu a igreja. Ele escolheu eu. Escolheu você. Para que a gente, irmãos, cumpra a missão que nos foi entregue por Jesus.
Deus precisou confinar Jonas dentro de uma baleia. Lembra? Para que ele pudesse chegar lá no lugar aonde ele iria cumprir a sua missão. E quem sabe, irmãos, Deus está nos confinando dentro das nossas casas, para que nós possamos, irmãos, alcançar aqueles a quem Deus Ele quer salvar. Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a sua vida, para que as pessoas se arrependam. Agora a pergunta é essa: vamos continuar dormentes ou vamos aproveitar a oportunidade? E o que nós podemos fazer? Você pode intencionalmente conhecer novas pessoas e começar um relacionamento com elas. Nós aprendemos, irmãos, que hoje, em nosso tempo, o relacionamento ele é extremamente importante. Você pode, irmãos, com o passar dos dias, já que você está tendo muito tempo, você pode dizer para ela de que você é serva de Jesus, que você é uma cristã e que você está orando por ela. E pode perguntar para ela se ela tem algum pedido específico para que você possa então estar colocando diante de Deus e orar com ela. Você pode compartilhar o seu testemunho pessoal. Lembra que eu ensinei? Você pegar e dizer assim: olha, como era a minha vida antes de Jesus? O que me levou a precisar de Jesus? Como foi o meu encontro com Jesus? E o que Jesus fez e está fazendo na minha vida depois que eu o aceitei. Você também pode dizer a elas de que Jesus ele é o alívio para as suas vidas, que Jesus ele é a esperança para eles. Afinal de contas, Jesus disse assim: olha, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Envie mensagem com conteúdos evangelísticos e faça apelo dando as oportunidades para as pessoas se arrependerem. Está aí, irmãos. Está diante de nós uma excelente oportunidade. Que você tenha sabedoria, que você se submeta, que você faça reflexões e que você escolha aproveitar esse momento para que o nome do Senhor ele seja engrandecido. Que Deus nos abençoe. Amém. Vou cantar para vocês uma canção. Eu sei que a voz não é bonita, mas com muita misericórdia, escute essa letra porque ela fala profundamente o meu coração. Às vezes sozinho fico a meditar em ver o céu estrelado e o forte agitado mar. E que existe um ser criador, dotado de amor e de grande poder. Sei que não há outro ser que a te compare, pois vejo o seu poder do abrir da flor. Sei que numeras a cada grão de areia e que as ondas atendem ao seu mandar. Num infinito constante movimento, a
cada estrela tu fazes cintilar. Caio em mim, vejo o meu pensamento e volto ao firmamento a olhar. Em um momento minha alma se faz em pranto, pois tu és Senhor, porque só tu és Senhor, porque só tu és Senhor, porque só tu és Senhor. Deus abençoe você. Até o próximo encontro. Amém?